Bom, vamos lá de novo. Sou o Caio, para quem não conhece, posto vídeos aleatórios, mais para mim do que para os outros. E tô aqui depois de muito tempo para falar um pouco para vocês sobre o curso da Le Cordon Bleu na UniBH. E bom, vamos lá. Da última vez que eu estive aqui, eu acho que eu estava falando sobre a loja de bolos, né, que eu trabalho, continuo trabalhando. E me veio à mente, por que não fazer um curso de gastronomia, né? Por que não? Então, vamos começar um pouco. Desde aquele momento, eu fiquei pensando assim, nossa, assim, a loja já me fez tão mal, mas eu acho que indo aos poucos, né, eu comecei a perceber uma realidade diferente da minha relação com a loja atualmente. Muita coisa mudou, né, desde que eu acabei me afastando um pouco. Bom, mas vamos ao que interessa. Eu acabei tendo a iniciativa de ir para o curso de gastronomia e tentar melhorar um pouco a questão para a loja, né? Até porque tipo, as coisas já estão ótimas, só que eu sempre quis fazer um curso, não sempre quis, né? Teve um momento, um clique, né, na minha vida que eu pensei, nossa, eu acho que eu faria um curso de gastronomia, por que não fazer um curso de gastronomia? Mas mais pra mim do que pros outros. Eu não, assim, tem tanto tempo que eu fiz o último vídeo que eu nem lembro se eu comentei, mas... Ah, comentei, porque eu fazia pão. Eu gosto de cozinhar, eu tenho uma cozinha. A cozinha aqui é o centro da minha casa, sabe? E eu amo cozinhar. E eu gostaria de aprender um pouco mais de cozinha para cozinhar para quem eu amo, né? Então por isso eu tinha pensado naquela época de fazer um curso de gastronomia para mim, não para misturar hobby com o trabalho, que eu acho que é uma coisa achava, né? Porque eu estou aqui, né, fazendo curso de culinária, mas eu achava que era uma coisa complicada de se misturar, que você ia deixar de curtir o seu hobby porque você ia estar trabalhando com isso e você ia passar a detestar. Eu tive um pouco disso, né, por conta da loja, por uma experiência própria, mas eu acho que foi a intensidade de tudo e pegar muita coisa para fazer ao mesmo tempo, sabe? Só eu. Então, apoiar outras pessoas é essencial. E eu acho que fazendo isso, você pode trabalhar com seu hobby, que não vai detestar ele tanto, eu acho. Né? Assim, claro que não vou gostar tanto quanto, imagino, né, que eu não vai gostar tanto quanto eu já gostei, mas, sabe, eu perdi um pouco, muito, eu perdi muito o gosto pela cozinha depois que eu tive o estresse de trabalhar com cozinha. E eu acho que, eu tenho certeza que esse, tá uma troca de palavras, né? Tô trocando toda hora, mas enfim, eu acho que o curso me deu um ânimo, sabe, de volta que eu não tinha há muito tempo. De estudar cozinha, eu comprei um monte de livro, li livro inteiro em um dia, coisa que eu tinha muito tempo que eu não fazia, sabe? Então reanimou uma coisa em mim que estava bem adormecida, bem apagada. Então eu acho que o curso tá valendo a pena, assim, apesar do esforço que eu tô tendo que fazer para conseguir fazer ele. Mas então, vamos lá. Essa aqui é a doma sobre o curso de gastronomia na UniBH, da Le Cordon Bleu, que é uma parceria, eu acho. Sim, eu não estudei para fazer esse vídeo, eu só estou falando um relato sobre o que eu tenho vivenciado, tá? Então vamos lá. Esse aqui é a doma, né? Você recebe isso para trabalhar na cozinha, você tem que fazer a barba, todo dia tem que estar, tipo, rente. Isso aqui, pra mim, né, já não é uma barba para ir pra cozinha, eu teria que fazer a barba de novo para ir. Mas então, você recebe a doma, você recebe
Tem um paninho azul que eu esqueci o nome, que você recebe para colocar no pescoço entre a doma e a sua roupa, né? Fica bonitinho, mas assim, eu realmente não sei o intuito, né? Talvez suor, não sei. E aqui tá bordado, né, a uni e o mais bonito e esperado né? Mas você também recebe um kit de facas, que tá aqui. Mas tá aqui. Esse é um kit que você recebe também da Uni quando você vai fazer a matrícula. Eu recebi depois de uma semana e tem todas as facas que eu preciso aqui: a faca de chefe, faca de trabalho, faca de tornear, tem muitas facas mesmo. Eu não vou mostrar porque o ângulo do vídeo aqui não... Deixa eu ver se não cortar, porque vocês que já assistiram meu vídeo sabem que eu não edito, né? Não edito. Então se cortar, vai ficar cortado mesmo. Essas são as facas. Então aqui eu recebo todas as facas, ela tem um logo da UniBH e da Le Cordon Bleu. São 6 utensílios, né? Que tem um utensílio aqui que é o descascado de batata, que é o último. E ele vem nessa bolsa que eu levo para a faculdade, né? E não tem perigo de me cortar. Mas enfim, então, o curso. Quando eu fui fazer essa inscrição, esse curso é de Belo Horizonte, né, no caso, se não estiver claro. Quando eu fui fazer a inscrição, eu pesquisei vídeo no YouTube, eu pesquisei Instagram, Twitter, e não tinha ninguém falando nada sobre o curso. Então eu achei que seria uma coisa interessante vir para cá trazer um pouco para falar sobre. Então, vamos falar. Olha, é um curso que é bom. Assim, experiência de 2 semanas, né? Eu tô falando aqui muito pouco tempo, mas o que eu tenho vivenciado, né, é um curso que eu acho que é bom. Geralmente, o que eu pesquisei dos cursos da Le Cordon Bleu, mesmo da Le Cordon Bleu, aplicados pela Le Cordon Bleu, ela tem uma duração, os cursos têm uma duração muito menor. Esse curso de gastronomia, que é certificado pelo MEC, você recebe o título de bacharel em gastronomia, eles são de 3 anos, né? Agora, o da própria Le Cordon Bleu que eu vi pelo site, eles são uns cursos de duração bem menores do que 1 ano. Eu não sei se tem curso maior do que 1 ano, porque eu também não pesquisei tão a fundo, porque eu não ia para São Paulo, nem para o Rio de Janeiro, que são os lugares que tem, né? Rio de Janeiro eu não tenho certeza, mas São Paulo com certeza tem. E você pode ir para lá fazer esse curso de cozinha completo e pagar bem menos do que eu vou pagar. Só que você não vai ter um curso reconhecido pelo MEC. Porém, para uma cozinha, eu acho que esse reconhecimento como bacharel não é... Posso estar falando abobrinha aqui, desculpa se eu estiver falando abobrinha, mas pela minha prática no trabalho e quando eu seleciono pessoas para trabalhar para mim, tem um curso de culinária, mas eu não vi currículos com bacharel em gastronomia. Então eu acho que não seria uma coisa assim muito procurada. Eu acho que o curso da própria Le Cordon Bleu, pelo nome, por ser um curso famoso, seria suficiente, né, de você fazer. Então, se você tem a disponibilidade de ir para São Paulo fazer esse curso, você vai pagar bem menos do que eu vou pagar, porque a duração é de 3 anos e lá você tem cursos, acho que de 6 meses, né, pelo mesmo valor que eu estou pagando agora, mas uma duração menor. Então, assim, recomendaria, eu acho, ir para São Paulo. Acho que seria uma coisa mais intensa. Eu acho que o meu curso está bem diluído pela duração, né, que ele vai ter. Então, falando da grade de horários, né, das aulas que eu tenho 2 aulas que são propriamente ditas voltadas para a cozinha atualmente, no primeiro semestre que eu estou.
Eu entrei meio que atrasado, né? Eu já entrei com as aulas, já tinham começado há um mês mais ou menos, então as coisas já estavam bem adiantadas, mas pelo que eu peguei dos colegas, né, e o que está acontecendo agora, depois de um mês mais ou menos de início do curso, a gente tem uma apresentação assim meio Masterchef. Eu senti meio Masterchef, não eu, né, mas eu senti que eu estava num ambiente meio Masterchef. Não sei se isso vai ficar claro, mas vou tentar explicar aqui. É que tipo assim, eu cheguei lá no primeiro dia, segunda-feira tem aula de demonstração. Eu cheguei na terça, mas falando sobre segunda, eu cheguei na terça com a aplicação do que foi explicado na segunda. Então, segunda-feira, você tem a demonstração pelo chefe do que vai ser aplicado no dia seguinte e você tem que replicar aquilo e apresentar para o chefe, provar, não só visualmente, né, mas ele vai provar o seu prato. Então, por isso que eu falo um pouco de Masterchef, porque você tem que apresentar o prato, né? Então, você segunda-feira vai lá e estuda e terça-feira para alguns, quarta-feira para outros, você vai apresentar de fato o prato, você vai colocar a mão na massa e cozinhar. Então, assim, achei muito intenso no primeiro dia, porque como eu perdi a demonstração, terça-feira eu não pratiquei, terça-feira eu só observei meus colegas e eu fiquei tipo assim, meu Deus, muita coisa acontecendo, todo mundo para lá e para cá. E eu podia participar mesmo de fato no dia seguinte, porque eu tava de bermuda, é uma coisa importante, cozinha não se usa bermuda. Eu já sabia disso, mas eu não imaginava que eu já ia pegar o primeiro dia com prática, né? Então assim, não usa bermuda, é uma calça, tipo xadrez, vamos dizer assim, com sapato lavável, todo fechado, que é o padrão da cozinha, e sem barba, que eu já tinha comentado. E eu tava com uma barba enorme, né? Então, enfim, tava todo despreparado. Mas assim, no dia que eu cheguei para apresentar o meu prato, foi super estressante, porque eu não assisti a aula, eu só peguei os colegas para visualizar o que tinha que fazer e eu fiquei completamente perdido porque eu não tinha nem anotação. O chefe foi me ajudando, né? Mas bem estressante no início. Mas depois foi tranquilo. Assim, só para vocês não ficarem desanimados, quem está pensando em entrar pro curso e está assistindo esse vídeo, assim, caiu nesse vídeo, não fique estressado, assim. Eu acho que é só no início que você vai ter um baque, mas depois eu já tive a segunda semana de apresentação e foi muito mais tranquilo. Então, assim, é assim que funciona a nossa grade. Você tem segunda-feira, vou repetir tudo de novo, sim, chato, mas eu vou repetir para me organizar também. Segunda-feira você tem a apresentação por parte do chefe para ver o que vai ser feito na aula no dia seguinte. Aí, no dia seguinte, os alunos vão para a cozinha e eles praticam o que foi apresentado, que vai ser avaliado o prato, a apresentação visual em si e o sabor. E quarta-feira eu tenho uma prática lá que é meio que um trabalho mais interno, psicológico seu, que é de tipo sua carreira, o que você espera. Então a gente está trabalhando isso no primeiro semestre, na quarta-feira. Quinta e sexta-feira é sobre. Puxa, eu tive aula hoje, eu já estava esquecendo. Eu estou fazendo um vídeo na quinta-feira, né? Então. É sobre hospitalidade. Então, assim, o curso, eu olhei a grade curricular em si, e ela é bem interessante para quem, não só para quem quer cozinhar melhor, mas quem tem um negócio também é interessante, porque eles vão apresentar aulas que vão te ajudar a manejar uma empresa. Então, tipo, fazer ficha técnica, que é os processos dentro da empresa de uma receita para ser bem detalhado e facilmente entendido pelos seus outros auxiliares, se você for o chefe da cozinha, né?
E também tem outras coisas mais administrativas que eu não vou saber dizer agora porque, né, eu só pesquisei por alto. Mas assim, eu acho que o curso é bem interessante, fazendo um fechamento assim bem breve. Assim, é igual eu falei com vocês, foi só 2 semanas que eu tive de aula, então não tenho tanto para falar, mas pelo menos tem alguma coisa, já que eu não encontrei nada na internet. Então, assim, o segundo semestre, eu vi que tem alunos já em contato com patisserie, e o cheiro da cozinha, quando a gente entra e tá tendo prática, nossa, é muito bom, muito bom. A cozinha é muito completa, é uma cozinha profissional, cada um tem seu fogão, tem a sua bancada de trabalho, né? Então, e você tem as suas facas, né? Seus utensílios. Você tem que levar algumas coisas, porque eles não têm tudo lá. Por exemplo, colher vive faltando na hora de provar. Então, você leva a sua para precaver. Você também tem que levar balança. Não tem balança para todo mundo, por exemplo. Então, tem algumas coisas que não tem para todos. Mas, tipo, liquidificador, batedeira, tem para todo mundo, um para cada, se eu não me engano. E tem o forno que também é coletivo, mas que cabe para todo mundo. Então, assim, um curso eu acho que vale a pena. Você tem que parar para pensar se a questão financeira, né, que eu pago atualmente 2.400, eu acho, esse valor da mensalidade. Então, não é uma mensalidade baixa. E é uma duração de 3 anos. Então, no total, você vai gastar em torno de R$ 80 mil para formar. Eu vim de uma graduação gratuita, pública, né, que é da UFMG, né? Eu não sei se eu já citei nos outros vídeos que eu sou graduado pela UFMG em arquivologia e mestre em ciência da informação. Então, eu recebi bolsa, fui bolsista, né? Então, em vez de pagar, eu estava recebendo para estar ali fazendo uma pesquisa, né? Então, assim, é uma coisa bem diferente. Mas, enfim, voltando pro curso da Uni, eu acho que vale a pena. Eu tô acreditando que vai ser uma coisa boa para mim, vai ser uma coisa boa para minha loja. Eu quero que se torne uma coisa de relevância, né? Uma coisa de referência aqui em Belo Horizonte, uma coisa que a minha loja já teve no passado. Então, assim, eu estou fazendo um resgate, né? E as pessoas são muito legais, meus colegas, tipo, fui muito bem recebido. É uma coisa que eu tinha muito medo de ter, tipo, panelinhas demais, das pessoas não serem receptivas, mas tudo tá corroborando para, tipo, eu tá muito satisfeito em fazer o que eu tô fazendo. Então, para não ficar longo demais o vídeo, eu nem sei quanto tempo que tem. É isso que eu tenho para dizer. Talvez eu grave outros vídeos mais para frente, até cozinhando. Afinal de contas, eu tenho uma cozinha enorme, eu vou usar ela com as coisas que eu vou aprender. E é isso, gente. Eu acho que o curso está muito novo ainda. Eu acho que está na segunda turma, que é a minha. Então tem muito pouca informação. E eu vou tentar ir informando você sobre o curso no decorrer do tempo, né? Assim, eu só trouxe um vídeo inicial para ter alguma coisa, mas depois a gente conversa de novo. Então, é isso.